Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E eu começo a reflexão de hoje com uma frase da Sandy, de uma música dela. Aliás, eu amo a Sandy, eu acho que ela tem uma voz espetacular. Eu fui num show dela, eu achei fantástico, enfim. Ai, Sandy, eu sou apaixonado por você. E a frase diz o seguinte: a culpa é menos sua do que minha. Eu fiquei tão boba que eu caí antes da ficha. Então, vamos prestar atenção. Eu só não posso colocar, não é? Eu filmei, inclusive, ela cantando o dia que eu estava lá no show dela. Eu tenho, né, essa parte da música. Eu só não posso pôr por causa de direito autoral. Então, não posso pôr aqui no vídeo. Mas a música diz assim: olha, a culpa é menos sua do que minha. Porque a gente sempre tende a culpar o outro, né? A gente sempre tende a querer dizer que a pessoa nos iludiu, que a pessoa nos enganou. Não que isso não aconteça. Mas tem muitas situações que a culpa, na verdade, é muito mais nossa. Então, é isso que a Sandy está dizendo nessa letra. A culpa é menos sua do que minha. Eu fiquei tão boba. Olha lá, eu fiquei tão iludida. Eu fiquei tão, por vezes, tão iludida e tão boba por causa da carência na qual eu me encontrava e eu não percebi a minha própria carência, que eu caí antes da ficha. Ou seja, meus queridos, às vezes nós criamos muitas expectativas sobre alguém. Pode ser que estivéssemos carentes, como eu disse, e aí ficamos bobos. Caímos antes da ficha. Ou seja, é justamente quando nos envolvemos antes de conhecer as reais condições. É o momento em que não fomos nós que fomos iludidos, ou seja, a pessoa me iludiu. Não, na verdade, fomos nós que nos iludimos. Fomos nós que criamos todas essas ilusões sobre ela. Apressamo-nos, querendo preencher um vazio, e a gente caiu antes da ficha. A gente caiu porque, na verdade, a gente não olhou as reais condições. Então, só vou te dar um exemplo, porque eu acho que exemplos, eles fazem com que o conceito e a teoria eles fiquem mais, né, claros. É igual uma mulher, aqui eu estou dando exemplo da mulher, mas pode ser homem, tanto faz, tá? Mas uma mulher que de repente se envolve com um homem casado. Eu fiquei tão boba que eu caí antes da ficha. Então, quer dizer, me encantei por você, meu Deus, a gente tem tanta coisa em comum, a gente se gosta, a gente se quer. Não, e eu não percebo. Cara, quais são as reais condições? Eu caí antes mesmo da ficha. Tá entendendo? Eu me iludi, eu caí dentro da minha própria ilusão criada por mim. Aí eu acho que então a gente vai ter um futuro, eu acho que que amanhã ele vai deixar a esposa, eu acho que ele vai não sei o quê, todas aquelas coisas que quem acompanha lá o Ponto de Vista, né, meu outro canal aqui no YouTube, que são dos relatos amorosos, você sabe que aquilo ali é um padrão e você sabe onde vai terminar. Você sabe o que essa ilusão, o que ela causa e o tanto de sofrimento que ela traz na vida de N pessoas, sejam homens ou sejam mulheres. A gente cai antes da ficha, porque a gente fica bobo, porque a gente fica iludido, porque a gente cria essa ilusão e a gente não percebe as reais condições. Quando a gente percebe a real condição, é necessário que a gente pise nessa situação, que a gente, portanto, posicione-se diante dela, para evitar, na verdade, a nossa própria queda. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.